Shall we start? Podemos começar? Ok, sejam bem-vindos de volta. O vídeo já está quase no final. Vocês querem ver o restinho do vídeo? A gente já cobriu praticamente tudo dessa paciente, né? A gente viu a postura dela sentada, andando, a roupa dela também, outras características da linguagem corporal. Ela tem uma doença séria e a reação dela também a gente pôde observar aqui. A gente ouviu a situação, a história de vida dela, né? A questão de que ela tem que sustentar a casa, o marido, tem que cuidar também dos afazeres domésticos. E, além disso tudo, também entrou essa responsabilidade nova, extra, de ter que cuidar do sogro. É um sogro bem ditatorial, bem dominador, quer que as coisas todas estejam certinhas, ordeiras, limpinhas. E espera isso tanto dela quanto do filho dele, né, o marido dela e o filho. Apesar de ser acometida por artrite reumatoide, ela encarou a situação com bravura, com coragem, não se deixou abater pelo problema, ou mesmo pelo diagnóstico, ou mesmo pela possibilidade de progressão daquela doença. Apesar de toda a dor que ela sentia, ela continuou trabalhando. A gente vê que ela é uma pessoa que está trabalhando apesar do problema que ela está sentindo, né? Mesmo estando doente. Seria o exemplo de um remédio diligente. E todos nós sabemos quais são os remédios diligentes. Nós já vimos ali o slide, que também aparece no livro do Dr. Vijaker. A gente viu um slide ali. Sempre tem algumas mudanças, né? Algumas edições que a gente tem que fazer, algumas alterações. Mas a gente sempre vê que há alguns remédios que parecem diligentes, mas não são. Ou são quase diligentes. E ela é um desses remédios. Vocês não vão conseguir encontrar o remédio dela no grupo de remédios diligentes. Eu já estou dizendo isso para vocês logo de cara. Todos aqueles que pensaram nesses remédios diligentes para ela, não estão certos. Não é isso. Eu estou dando aqui uma dica para vocês, né? Até eu mesmo senti essa tentação de dar um desses remédios para ela, mas ao conversar com ela e ao entender melhor o caso, eu vi que havia algo mais nessa paciente. Ela tem algo a mais que eu achei não se encaixavam com a rubrica de diligência. E aí eu estava pensando a respeito, né? Há muitos remédios que parecem diligentes, mas não são. Não cobrem todas, não tem todas as características, não cobrem todas as qualidades de um remédio diligente. Então hoje, depois desse caso e do próximo, eu vou mostrar para vocês os remédios quase diligentes. A gente falou da última vez dos remédios alegres, também dos tristes, aqueles que são diligentes, aqueles que são para emoções mais sensíveis, de coragem, os remédios corajosos, os remédios joviais. Já hoje a gente vai falar dos remédios, de todos os remédios quase diligentes. Alguém gostaria então de resumir o caso como um todo para nós e agora sim indo além e fazendo também a prescrição do remédio? Qual o remédio que vocês acham que poderia ser adequado aqui? Sim, pois não. Eu acho assim que é um caso sifilítico e que, como o senhor, falou, sem dúvida, tem o risco da gente ir por esse rumo de imaginar que seja uma pessoa muito diligente, né? Muito ligada ao trabalho, muito positiva, né? E aí a gente começa a pensar talvez no grupo dos metais. Mas
Chama atenção o fato de que ela tem, parece que, uma facilidade muito grande para estabelecer elos. Esse elo que ela estabelece com o chefe, que hierarquicamente está acima, e ela consegue quebrar, né, essa barreira que é tradicional na Índia. Então, ela estabelece uma relação de amizade, de confiança, até de confidência, de proximidade. E ela está muito ligada à família também. Ela é uma pessoa que cuida muito bem dos familiares, inclusive do sogro, que vem tirá-la da zona de conforto dela. Então, aí a gente já começa a pensar que talvez pudesse ser um mineral ou uma planta. E ela tem esse lado de ser assim, extrovertida, ela é falante, ela é muito... ela passa, né, para a gente isso que você tinha falado no início, de ser vivaz, de ser, né, muito extrovertida. Agora, o que mais chama a atenção, ela tem muitos sintomas sifilíticos importantes. Então, eu abordaria pegando sintomas do miasma, sintomas sifilíticos bem característicos, sintomas gerais também bem marcantes que ela tem, e, a partir daí, eu iria olhar qual é a natureza dela que permeia, né? Qual é a característica de natureza dela que atravessa o caso. So what are the symptoms that you are going to take for her? Eu pensei em... Quais sintomas seriam tomados, então? Dela, Senses acute. né? A memória ativa, sonambulismo, ela tem a clarividência, né? Que parece, pelo menos em alguns momentos, ela tem a clarividência. E ela tem como sintomas assim muito interessantes a aversão a ser tocada, que é aquela quando ela está dormindo, né, que não pode encostar nela. Eu achei isso muito importante. Ela tem esse medo de fantasma, apesar de ser tão corajosa em tantas situações, de enfrentar, né, situações tão difíceis, um medo específico de fantasmas. Tem aquela questão de ter o desejo por o chá muito quente, apesar dela não necessitar de outros líquidos, mas o chá tem que ser fumegante. Ela tem aversão à pimenta, que é uma coisa rara, eu imagino, na Índia, né, que as pessoas gostam de comida muito condimentada. E ela ainda tem aquela questão de não transpirar. But we don't have a rubric for it. Mas infelizmente não tem essa rubrica, né, da pimenta, né? Mas é verdade, realmente. Eu pensei, assim, nós pensamos aqui em fósforos. Ok. Até quase no final, tudo estava certo, você não deixou escapar nada, ótimo. Muito bom, já resumiu todo o caso perfeitamente, sem deixar passar nada. Não tem nada que eu possa acrescentar ao seu resumo, apenas uma coisinha que eu posso acrescentar. O remédio, na opinião dela, é fósforo. Ok, sem problemas. Inicialmente você falou de metais e das plantas. Então, como é que você fez para descartar esses dois grupos, metais e plantas? Initially you said it makes us think more of a plant or a metal. Você disse que inicialmente achou que fosse mais metal ou planta, né? A gente descarta, sim, porque apesar dela ser diligente, né, na nossa opinião, ela é uma pessoa de muita força para o trabalho, muita responsabilidade, trabalha duro e tal. Mas parece que ela não demonstra aquela seriedade, aquela coisa mais fechada do metal. Ela é, assim, ela é extrovertida. No. Little bit. You are very exactly trying... Exatamente. A palavra certa que a gente deve dizer é que os metais não são tão... O quê? Emotional. E emotivos, ou... Não são tão sensíveis os metais e não são também tão emotivos. Então, de fato, é isso que aconteceu. Quando eu me debrucei sobre esse caso, eu disse, nossa, olha só que moça corajosa, tão positiva, capaz de enfrentar de frente, com toda a coragem, todos os problemas que aparecem pela frente. Ela continua trabalhando apesar da sua doença, ela cuida da família, cuida do trabalho, ela é muito bem reconhecida também no trabalho que ela faz, ela é muito honesta, ela é apreciada e recebeu várias promoções no trabalho. Então, sem dúvida, um metal, né? Mas aí depois eu comecei a me perguntar por que embora ela era muito vivaz, né? Ela era muito loquaz também. Eu não sei se vocês lembram, num outro seminário eu disse para vocês que há alguns remédios que se assemelham, que imitam os sintomas de outro grupo. Então há alguns remédios que
imitam os sintomas de outros reinos, por exemplo, mineral, animal. Há alguns sintomas, por exemplo, do reino animal que acabam imitando os sintomas do reino vegetal, por exemplo, e aí você pode utilizá-los. Ou também, porque a gente também não vai querer dividir exatamente aqui, então a gente acaba ignorando. E é por isso que eu cheguei a essa conclusão. Por isso que eu disse, ok, não, tem mais alguma coisa aí. Eu não consegui cobrir tudo, eu não consegui abarcar tudo. Para tratar um caso psicósico ou psicósico-sifilítico, aí a gente vai precisar usar um remédio que não cubra apenas alguns dos sintomas do paciente, ou apenas parcialmente esses sintomas. Porque se for esse o caso, aí vocês vão ver que a ação do remédio vai ser apenas parcial ou de supressão. Então, o remédio, nesses casos, tem que cobrir todos os aspectos, a natureza original. Qual é a natureza original, Sora? Em caso sifilítico, você pega as rubricas sifilíticas, mas o remédio tem que cobrir a Sora. Qual é a Sora dela? Foi a única coisa que você esqueceu de mencionar. Não. Não. Sora, infância. Não. Mas o quê? Na infância ela era atleta. Competitive, né? Athlete. Competitiva, ela era competitividade. Competitive. Athlete wanted to take Atleta, queria participar de esporte. freedom. She was very Muito, não tão loquaz, né? Agora ela um tanto, mas ela queria ser independente. Fazer as coisas da forma como ela gostava. E também a doença dela começou quando essa liberdade começou a ser tolhida. É como se ela ficasse presa mesmo. Quase ficou numa... Exatamente. Olha, esse é o ponto-chave do caso, em que onde os sintomas começaram, onde a doença entrou, foi... E ali, não sei se... ela não se parece muito metal, né? Ela é muito maquiada, ela gosta de brincos, joias, a face muito maquiada. E... brightly colored clothes. Roupas de cores vivas. Mas qual é a mudança? A mudança que aconteceu? O que ela teve que fazer? Contra a sua vontade, seu desejo. Ela teve que trabalhar, ganhar o dinheiro. No, that she was doing. Isso ela já estava fazendo, né, antes. Alguma coisa que mudou. Ela tinha que passar a cuidar do sogro, tá? Que fez com que ela se sentisse como presa numa armadilha, né? Aprisionada, tipo uma gaiola, uma jaula. Eu não posso fazer mais tudo aquilo que eu quero. E quem se sente assim? Independência. Perda da independência. Independente não podia ser mais. Yes. So now tell me the remedy. You wanted to tell me the remedy before, remember? Você queria me falar um remédio? Então tá. Qual o remédio? No. Poderia ser uma cobra inteligente. Naja. Wonderful. Excellent. I didn't think that somebody would get it. Eu não achava que alguém iria conseguir esse remédio. Não achava que ninguém ia conseguir descobrir o remédio. Você acabou com o suspense, né? Mas muito bem. Não, mas é isso que eu queria mostrar a vocês. É que um remédio de um reino pode ter a aparência do remédio de outro reino. Eu achei que todo mundo ia falar metal. E se fosse metal, qual seria o metal? Qual seria o metal? Ferro, sim. Mas não tem sensibilidade ao ruído. Não tem sensibilidade ao cheiro. Zincum, não. Por que zincum? O que você acha, zincum? Aurum. Por que aurum?
dever, responsabilidade, porque ela cumpre os seus deveres, mas ela está fazendo isso porque quer? Ela está cumprindo o seu dever, né, de livre e espontânea vontade, ou ela está sendo forçada? Então, por isso que eu perguntei para você, como é que vamos eliminar o metal, né? Eu perguntei isso. Tá, por que zinco? Quais são as características de zinco? Então, vamos lembrar o tema do seminário, tá? Não esqueça o tema desse seminário. Nós vamos falar do entendimento do remédio, do núcleo do remédio, do cerne do remédio. Aqui na repertorização, usando o repertório, o zinco aparece bem. Ele pelo menos no que eu fiz, é o metal que mais aparece. Quais as rubricas que você tomou? Senso agudo, ele cobre. Memória ativa, ele cobre. Fome agrava, ele cobre. Sonambulismo, aversão a ser tocado e o medo lá dos fantasmas. Okay, yeah. So É um metal leve, né? Não seria um metal tão pesado, né? Porque ela não era tão dura. Not so much diligent. Not so much. Mas não é tão diligente, quase diligente. Muito bem, mas exatamente é por isso que eu disse, às vezes o remédio não é coberto pelo repertório, porque a representação do remédio não está tão clara. Então, se você apenas se basear na repertorização ou sintomas, ou só os sintomas, aí você vai descobrir que... Tá, esse caso eu estou mostrando para vocês depois de 14 seminários, né? Em que eu passei o tempo todo falando toma sintomas, toma sintomas, toma sintomas. Mas olha só, esse aqui é para você ver as diferenças, as nuances, né? As pequeninas diferenças que a gente pode observar e que tem que ser levadas em consideração no entendimento do paciente. Agora, o seu entendimento realmente já se desenvolveu bastante, então se eu fosse apenas pela rubrica ou sintomas, eu também teria prescrito, e eu quase prescrevi. O remédio que eu pensei foi, alguém pode imaginar? Forte, corajosa, atleta, fisicamente ativa, ditatorial, domina o marido, domina as crianças, quer fazer as coisas certas, muito trabalhadora, né? Confia no chefe, né? No chefe, pragmática. Então, olha a positividade dessa senhora. Mercúrio, né? Mercurial, né? Eu pensei em Mercúrio, mas eu não prescrevi Mercúrio. Esses são todos os sintomas que você vai descobrir, todo o entendimento do paciente. Deixa eu mostrar para vocês qual foi o meu entendimento do caso. Esse foi o meu entendimento do caso. Que a paciente é uma pessoa muito forte, positiva, apesar de sofrer de uma doença grave, ela não se abateu, ela não desistiu, ela permaneceu forte e positiva, apesar de saber de todos os efeitos colaterais adversos dos remédios, todos os desenvolvimentos da evolução da doença, né, muito responsável na empresa onde ela trabalha ela muito responsável também com o trabalho de casa, quase diligente. Por que eu falo quase diligente? Porque quando ela teve que cuidar do sogro, quando ela foi forçada a cuidar do sogro, ela não fez de boa vontade. Não foi uma coisa que ela fez de livre e espontânea vontade. Foi tipo um acordo, por assim dizer. A pessoa diligente iria fazer imediatamente. Auromet iria fazer nem sem pensar nem um segundo. Então tá, ele está doente, então tá, pode trazer, eu vou cuidar dele. Final da história, né? Mesmo que isso acabasse com a minha independência, né, e isso me causasse algum sofrimento, tá, sem problema, é meu dever. Então, quase diligente, mas não diligente. Eu não tomaria isso como 100% diligente, porque não cobre toda a definição de ser diligente. Então, você vê, então, quase os remédios quase diligente. Muito loquaz, né, faladora, e tagarela. Então, por isso que a gente elimina os metais pesados, porque os metais não são sensíveis, os metais não são tão emotivos, eles não falam muito. Eles simplesmente, o trabalho deles fala por eles, eles não falam por si.
Então, o trabalho dos remédios de metais, falam por eles. Então, trabalhadora industriosa, né? Trabalhadora, uma pessoa que realmente se dedica e, ao mesmo tempo, fisicamente ativa e muito atlética, obesa mais ativa e atlética. Quais são os dois remédios? Obesa e ativa. Mercúrio e... Você falou? Ópio. Ópio. São dois remédios que são obeso, mas o corpo é muito, muito ativo, atlético. Bastante rígida e ditatorial com a família. Mas o sentimento nesse paciente era de que a minha independência acabou, então eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Eu vou fazer? Vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu não estou feliz. Então, inconscientemente, é isso que afetou essa senhora e desencadeou essa doença tão grave. Essa submissão que a paciente fez, isso é o sensível à dominação? É um tipo de dominação? Ela adoeceu por um tipo de dominação? É essa a rubrica? Sensível à dominação? No, this is not a domination. Não, não é uma dominação. Ela tinha que fazer alguma coisa contra a sua vontade. Não foi uma coisa que o marido falou, você tem que fazer isso. Então, ela aceitou, tá? Isso não é bom para mim, eu não gosto, não. A minha vida inteira eu fui independente, mas tá, ele é o seu pai, então traz, eu vou cuidar, eu não estou feliz, mas eu vou cuidar dele. Ninguém domina ela, então o marido não a domina, mas ela aceitou a situação e fez um acordo consigo mesma, né? Tá. Eu estou comprometendo a minha independência, né? E ao comprometer a sua independência, ela se sentiu como se ela estivesse presa, né? Como se ela tivesse perdido a sua independência, como se ela estivesse numa jaula. Um sintoma, um excessivo senso de responsabilidade, porque Naja tem esse sintoma também, porque ela fez pelo senso de responsabilidade. E não porque ela tinha vontade de fazer. Yes, exactly. Yes, exactly. Exatamente. Ela está cumprindo a sua responsabilidade, apesar de não querer. Exatamente, podemos tomar isso. Com certeza, isso pode ser tomado. É mais isso do que diligência. Isso que parece que ele é diligente. Porque como ela trabalha muito e ela tem excessivo senso de responsabilidade, as duas there's a difference. Juntas, there's a very small difference. Quase diligência. Yes, almost diligent. Yes, so we will see almost diligent. So now. Agora eu quero que vocês entendam isso melhor, entender isso melhor. Eu vou passar para um outro caso, que é bastante semelhante a esse, e quando eu terminar com esse caso, vocês vão ver a diferença entre os dois. Vai ficar muito claro, né? Eu vejo algumas carinhas com um ponto de interrogação, então vamos passar num outro caso, né? Antes de discutir o remédio, e aí nós vamos ver esse outro caso, uma senhora parecidíssima com essa, né? Vamos ver a personalidade das duas, né? A forma como elas trabalham, como elas enfrentam a sua doença, e aí vocês vão ver como a diferença, né? Da forma como elas, vamos dizer, enfrentam a doença. Tá. Não vamos discutir o remédio agora. Nós vamos discutir, mas no final desse segundo caso, tá? Então, esse é um segundo caso, que é de hipotiroidismo, com síndrome de ovário policístico, migrânia ou enxaqueca e acne vulgar. Acne vulgares, né? Tantas queixas, né?
Aqui nós temos uma senhora, 34 anos de idade, casada, que tem pós-graduação em TI, né, Tecnologia da Informação. Tem, então, pós-graduação com queixas de enxaqueca, né, desde a infância, que agrava com a constipação. A cefaleia melhora depois do vômito. Tem 2 anos que ela está engordando, ela tem notado que está engordando. Menstruação irregular ou com falhas nos últimos 2 anos. Ela tem que fazer hormonoterapia, né, tomar comprimidos de hormônio para induzir a menstruação. E às vezes ela não menstrua por vários meses, então ela tem que tomar, vamos dizer, um comprimido de hormônio, né, alopatia no caso, para poder menstruar. Acne grave no rosto, já também tem esses 2 anos. As lesões são com pus, né, elas deixam marcas, são dolorosas e às vezes sangram. Ela reclama de dor abdominal e queimação, principalmente dor abdominal e queimação com agravação à noite. Tá. Diagnóstico seria, então, hipotiroidismo e síndrome do ovário policístico. E ela já estava tomando, ela foi medicada com 75 microgramas de tiroxina. Aqui nós temos os gerais dessa senhora. Apetite bom. Consegue tolerar a fome. A constipação. Sim, ela com essa constipação ela só defecava uma vez a cada 2, 3 dias. Infecção do trato urinário muito frequente. Absolutamente sem sede. Bebe por força de hábito e tem que ser lembrada que ela deve beber. Primeiro caso também, né? A pessoa sem sede e tinha que ser lembrada, olha, você tem que tomar água. Desejos, né? Que ela adora, leite, 2 marcas. Ela bebe leite mesmo cheia, né? Mesmo que ela esteja satisfeita após uma refeição, né? Se alguém oferecer leite, ela aceita, mesmo que ela esteja saciada. Né? Mesmo que ela esteja saciada, ela gosta tanto de leite que ela toma leite mesmo depois de uma refeição, de uma grande refeição. Ela gosta de queijo e também junk food. Junk food é o quê? Pizza, hambúrguer, batata frita, né? Chips, todas essas coisas fritas que a gente compra, né? Pão de queijo, biscoito de queijo, waffles, tudo isso, junk food mesmo. Que não é boa para a saúde, né? Comida, e criança adora. Não tem nenhuma aversão assim específica, ou forte, ou notável. Sudorese, profusa, com profusão, especialmente no rosto, e ela tem um rosto oleoso. Então, qual a diferença do primeiro caso? Qual foi? Logo de cara, o que vocês podem dizer? O primeiro caso, sem sudorese, mesmo depois de exercitar por 1 hora, ela simplesmente não suava. Aqui, nesse caso, olha só, sudorese intensa, rosto oleoso, você vai ver no vídeo, né,
como o rosto dela é oleoso, chega a ser brilhoso. Sono. Às vezes um sono perturbado, sonhos de alguém caindo, uma queda de alguém, 2 marcas, alguém que cai, sei lá, do céu, né? Sonhos com cobras, com morte. Termais. Não tolera nenhum extremo, calor ou frio, mas como ela é do norte da Índia, onde os verões são muito quentes e os invernos muito frios, no verão a temperatura sobe a 45 graus e no inverno até a temperatura chega a 0 grau, né? 1 grau, 2 graus. Então ela não tolera nenhum dos extremos, mas se pudesse escolher, com certeza o calor ela não tolera de forma alguma. Então, portanto, ela é calorenta. Então, assim, também esses termais dela estão ambivalentes, né? Ela não tem nenhuma aversão, aliás, nenhum desejo a alguma coisa. Então, o que dificultou o meu trabalho. Sem agravamento ou agravação. Sol. No passado, ela teve uma gravidez tubária e o tubo falópio teve que ser removido, né, por conta dessa gravidez. Gravidez ectópica. Isso é sifilítico. Também dores no joelho esquerdo. Então, aqui, o lado, a afinidade é maior para que lado? Para o lado esquerdo. Eis a situação de vida e também os mentais. Ela é uma mulher casada com uma filha de 6 anos, que vive com seu marido, filha e sogros. Já vive com os sogros. Não tem problemas com os sogros nem com a família. A paciente tem pós-graduação e mestrado em tecnologia da informação. Então, isso significa que ela tem pelo menos um certo nível de inteligência, porque ela está fazendo aqui o mestrado. Então, comparando com o primeiro caso, também era uma mulher muito inteligente, também graduada, também faz universidade, mas nesse caso é pós-graduada, é mestre, ela é muito inteligente, trabalha como administradora de um grupo que administra uma série de escolas, um grupo de escolas. Por algum tempo também, ela fazia um trabalho tão bom que durante um tempo ela ficou encarregada de administrar por conta própria uma escola. Então ela recebeu essa escola para administrar dentro de um pouco tempo trabalhando ali naquele grupo. Ela já recebeu essa promoção e já passou a ser encarregada da administração de uma das escolas. Afinal de contas, são muitas escolas pelo país inteiro que fazem parte desse grupo, e justamente por causa do desempenho dela no trabalho, gostaram tanto do trabalho que ela fez, ela passou a administrar uma dessas escolas muito rapidamente, logo depois de começar a trabalhar. A mãe da paciente morreu quando ela tinha 4 anos, quando a filha tinha 4 anos, a paciente, por causa de falência renal. O pai da paciente também morreu quando ela tinha apenas 5 anos. Ela ainda se lembra muito bem dos dois, tanto da mãe quanto do pai. Mas nunca disse sentir falta deles. Diz que lembra deles muito claramente, mas nunca disse que sentia falta deles, ou saudade deles. Ela tem 2 irmãos, um dos irmãos tem paralisia cerebral. Ela disse que não tinha problema com aquilo.
aquilo não a incomodava muito, não. Ela foi criada pelo irmão mais velho, que foi quem cuidou dela. Esse irmão mais velho era muito conservador e não permitia que ela tivesse muita liberdade. Mas, apesar disso, ela continuava a fazer o que ela bem entendia, o que ela queria fazer. Aí a gente vê o paradoxo, né? A diferença entre os dois casos que a gente viu na manhã de hoje. Dá para entender a diferença? É por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês, que é para justamente salientar as diferenças entre os dois casos. Aqui ela tem um irmão mais velho que cuidou dela quase como um pai, e ela tem que obedecê-lo. É um homem muito conservador, muito ortodoxo, e não queria que ela tivesse liberdade, fizesse o que ela queria fazer. Mas, apesar disso, o que a paciente faz? Apesar da discordância do irmão, ela vai em frente e faz o que ela quer. Não dá ouvidos ao irmão. Ou não dava. Na época da faculdade, ela morou num albergue. Lá na Índia, na universidade, quando os alunos fazem universidade, tem um local lá, um alojamento que se chama albergue, nesse caso, que é oferecido pela própria universidade, mediante pagamento, e aí você pode morar lá. Eles que oferecem o dormitório, também a privada, o banheiro, a roupa de cama, tudo isso é oferecido, faz parte do pacote, você só precisa chegar lá com as suas roupas, estudar, e aí no final do ano, quando terminar, você volta para casa nas férias e pode voltar ao alojamento no semestre seguinte. Você tem a opção, você pode ou morar no alojamento ou pode morar onde você quiser. Nesse caso, ela ficou nesse alojamento, né, nesse albergue, e esses alojamentos universitários costumam ter uma série de regras, né? São administradores, tem pessoas ali que administram e que dizem, olha, todo mundo tem que estar de volta até as 9 horas porque as portas vão fechar. Então havia um toque de recolher, por assim dizer, ali nos dormitórios. Então ela gostava muito de viver no alojamento e gostava também muito de sair para passear, para curtir a noite. Não sei bem o que ela fazia, se ela saía para dançar, se ela saía com os amigos, namorado. Ela nunca falou de namorado. E às vezes é um pouco difícil, não é muito bem-vindo esse tipo de pergunta sobre namorada para uma mulher que ainda não é casada lá na Índia. É uma moça bastante ousada, bastante moderna. Talvez ela tivesse, sim, tido um namorado durante a faculdade, eu não sei. Mas ela realmente era uma mulher muito livre, ela saía, não sei se ela bebia, mas ela realmente gostava muito de sair. Ela acabava quebrando as regras do alojamento. Ela gostava muito de se divertir. O irmão tentava tolher isso até certo ponto, mas não conseguia porque ela acabava fazendo o que ela bem entendesse. A única fonte de estresse na vida dela era o fato de não conseguir ter tido filho. Ela não conseguiu ficar grávida durante o casamento. Passou muito tempo e ela não conseguia engravidar. Quer dizer, ela não conseguia ter uma filha. Ela só conseguiu ter a filha dela depois de passar por um tratamento. É a introdução interuterina de sêmen, é a fertilização artificial, onde é inserido o sêmen no ventre. Então ela passou por alguns tratamentos para que ela conseguisse finalmente ficar grávida. Mesmo ao descrever essa parte, ela não demonstrava emoções, ela manteve tudo suprimido. É uma mulher muito corajosa, forte e sem medo. Ela tende a ficar muito brava facilmente. Por exemplo, se alguém toca nas coisas dela sem pedir autorização, algum objeto que pertence a ela sem pedir autorização, ela fica com muita raiva, ela fica muito zangada. Se alguém toca, por exemplo, o armário da cozinha, ou se toca a roupa, ou se toca uma gaveta, ou os utensílios ali, os talheres na mesa, sem permissão, ela não gosta. Ela fica muito contrariada. Ninguém deve tocar nenhum objeto dela.
Ela quer que tudo fique no lugar certo. Então, se alguém pega alguma coisa e muda de lugar, ela imediatamente percebe e não gosta. Ela diz, nossa, quem é que mexeu aqui na minha caneta? Quem é que pegou o meu telefone? Quem é que mexeu no meu livro? Ela não gosta nem um pouco quando outras pessoas pegam algo sem autorização ou tocam alguma coisa dela. Quando ela está com raiva, quando ela está brava, ela fala o que ela está sentindo sem pensar, independentemente do interlocutor, mesmo que seja alguma pessoa mais velha, superior, inferior, mesmo que seja o chefe dela, ela fala o que ela pensa. Ela diz ali na cara da pessoa o que ela quiser, o que ela estiver pensando, o que ela estiver sentindo, ela diz ali para a pessoa de frente. Mesmo se for uma pessoa mais velha, mesmo assim, ela fala o que ela quer falar. Ela gosta das coisas bem limpinhas e organizadas, né? Mais ou menos como no outro caso, que ela também queria tudo ali ajeitadinho, bonitinho na casa, não queria nenhuma bagunça. Se o marido ou o filho fizesse bagunça, ela ficava muito zangada. É uma mulher muito pontual e espera também pontualidade de outras pessoas. Ela também sempre chega no trabalho na hora certa, ela é muito pontual. E ela espera essa pontualidade também das outras pessoas. Ela espera que as pessoas sejam pontuais, cheguem na hora certa e tenham respeito pela agenda e pelo horário das outras pessoas. A Nux Vomica espera que as pessoas cheguem na hora, né? Mas a Nux Vomica, na realidade, você espera que as pessoas sejam pontuais, mas você mesmo não é pontual. Você manda a pessoa fazer as coisas, olha, por que está tudo bagunçado aqui? Não, você limpa, arruma, coloca no lugar certo. Eu não quero ver isso tudo arrumado, eu não quero ver isso tudo desarrumado. Quando eu voltar tem que estar tudo ajeitadinho. Mas ele mesmo não vai lá e faz isso por conta própria. Ele manda a secretária, a esposa, o filho arrumar, mas não arruma por conta própria. Nesse caso, não. Ela mesmo estava pronta para limpar, também estava pronta para ser pontual, ela sempre era pontual, esperava a pontualidade também dos outros. Uma amiga dela, também casada, ligou para ela uma vez, né, ela me contou essa história, disse que uma amiga dela, uma vez, ligou para ela tarde da noite, talvez com algum problema, e disse que ia cometer suicídio. A amiga da paciente disse, eu vou cometer suicídio. E ela não fez nada ao ouvir isso. No dia seguinte, ela descobriu que a amiga tinha de fato se enforcado e estava morta. Aí ela disse que se arrependeu de não ter feito alguma coisa para impedir aquele suicídio. Mas na hora que ela ficou sabendo que a amiga contemplava suicídio, ela não levou a sério, achou que era brincadeira. Só que na realidade era sério. No dia seguinte, a amiga estava morta e aí ela se sentiu mal, se arrependeu por não ter feito nada para impedir aquele suicídio. Mas mesmo assim ela disse, bom, o que passou, passou. Tá feito, tá feito. Ou seja, já superou todo aquele luto, aquela tristeza que ela sentiu por um período muito rápido. Isso já passou. Ela não está ali se sentindo extremamente culpada por aquilo, não. Extrema sensibilidade à luz. Ela não consegue tolerar luzes muito fortes. Não tem problema nenhum com o sogro, se dá bem com eles. Muito solícita, está sempre disposta a ajudar os outros. E odeia quando as pessoas mentem. Ela não consegue tolerar algum erro de alguma pessoa. Imediatamente ela ressalta o erro, acusa o erro e tenta corrigi-lo. Se algo
de errado está acontecendo, por exemplo, entre duas pessoas, seja no trabalho ou em outro ambiente, se alguma injustiça estiver sendo feita com algum colega, com alguém que ela conhece, e se ela testemunha isso, ela intervém e tenta corrigir o problema. Ela adora dançar, consegue dançar a noite inteira. Como eu disse, era uma mulher que gostava muito de se divertir durante a faculdade. Como eu disse para vocês, né, ela gostava de sair, ficava fora até tarde, inclusive arrumou problemas lá com o alojamento por causa da hora que ela chegava, depois do toque de recolher. E mesmo hoje em dia gosta muito de se divertir. Durante a época da faculdade, realmente ela se divertia muito, ela adorava a vida dela, era uma vida cheia de programas. Ela não consegue ficar quieta, ela sempre está ali querendo aproveitar a vida, tudo que faz parte dela. Ela tinha dificuldade em acatar ordens de outras pessoas antes de começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, ela tinha dificuldade em obedecer à regra de outras pessoas. Ela não aceitava, não obedecia às regras de ninguém. Agora não, agora ela começou a trabalhar, lógico que ela tem um chefe, então ela tem que acatar as ordens do chefe, aí não tem problema. Afinal de contas, é o chefe dela e ela sabe que faz parte do trabalho obedecer ao chefe, então ela obedece. Mas antes de começar a trabalhar, ela simplesmente não aceitava receber ordens de ninguém. Ela, antes de começar a trabalhar, era muito egoísta. Muito egoísta antes de começar a trabalhar. Agora ela é uma mulher mais prática e consegue receber ordens, obedecer às ordens, mas somente se concordar com essas ordens, se achar que a pessoa que está ali dando a ordem está certa. Está escrito errado, aí tem um G a mais aí na palavra right em inglês. Então ela só acata se ela achar que a pessoa que deu a ordem está certa. Se a pessoa estiver certa, aí ela aceita a ordem. Ela faz o trabalho dela, ela trabalha muito bem como administradora. Ela começou num cargo bem baixo e agora já chegou na posição, no cargo mais alto possível dentro do grupo em um período muito curto de tempo. Ela começou lá embaixo e agora já é a administradora de uma escola inteira. Muito inquisitiva, sempre querendo aprender coisas novas. Ela gosta de experimentar. Ela é muito ativa, tanto no trabalho quanto em casa. Muito ativa no trabalho e em casa. E ela disse também que ela idealiza o avô dela, que era homeopata. Ela tinha uma visão muito positiva da homeopatia, confiava muito na homeopatia, porque o avô dela havia sido homeopata. Esses relatórios. Apesar dos 75 miligramas de eutroxina, a gente vê aqui que os índices ainda estão fora do normal. A gente vê que não houve ainda uma estabilização do quadro dessa paciente. Aí eu dei início ao meu tratamento. Esse aqui é a contagem de hemoglobinas no hemograma. A gente vê que os índices estão normais, hemoglobina de 12,1,
As plaquetas também estão normais, dentro do intervalo de referência. Vamos ver agora a paciente no vídeo. And plus, they were very big boils, like, with pus and bleeding and a lot of blood also. Aqui a gente vê ela discutindo acne. A pele agora está bem melhor, já melhorou bastante, mas dá para ver ainda as marcas. Muita acne. Era acne muito... Era pustulento, às vezes havia também sangue e às vezes deixava marcas, pequenas cicatrizes. Dá para ver, inclusive, essas marcas. Aqui, olha, na testa, aqui em cima, também na bochecha, no queixo, na testa, nas bochechas. E dá para ver também que ela tem uma pele bem oleosa, né? Dá para ver aí a oleosidade da pele da paciente. Mais alguma coisa? Quem mais observou mais alguma coisa? Roupas ocidentais. A primeira paciente estava usando roupas tradicionais, né? Com joias e tal. Mas aqui, olha só, roupas ocidentais, né? O casaco, sem muita bijuteria, só esse piercing aqui no nariz, né? Mas, ou seja, roupa moderna, né? Ocidental. Ela já tinha consultado vários dermatologistas, gastou muito dinheiro, tempo, né? Tomou muitos remédios, nada funcionou. Nada resolvia a acne. Menstruação muito irregular, muito rala, né? Induzida por drogas alopáticas, e por isso que ela também não engravidava. Menstruação escassa. Às vezes ela passava 6 a 7 meses sem menstruar. E aí ela se cansava e finalmente tomava algum remédio para menstruar. Enxaqueca muito severa, muito frequente. Com as enxaquecas, ela tinha
ilusões, né, distúrbios da visão, melhor dizendo. Então, é distúrbios da visão causados por essa enxaqueca. É como se ela visse fios, né, ou linhas nos olhos. Seriam esses distúrbios da visão. Se ela estivesse dirigindo, ela dirige, ela tem carteira. Então, se ela estivesse dirigindo e ela ficasse com enxaqueca, ela não conseguia dirigir mais, porque ela tinha esses problemas de visão, né? Como se tivesse linhas, fios passando na frente dos olhos. Então, o que ela fazia? Ela estacionava e chamava alguém para ir buscá-la, porque ela não se achava capaz de dirigir. Então, mas de uma certa forma houve uma melhora. 75 microgramas de tiroxina que foram sendo gradualmente diminuídas com o passar do tempo. E no momento desse vídeo, ela já estava tomando apenas uma dose de 12,5. Episode of migraine headache, right? Very good. In this last 2 years, nesses últimos 2 anos, ela não teve nenhuma enxaqueca. A pele, né, limpou, as pústulas, né, desapareceram, aquelas lesões. Às vezes uma ou duas. Né, eu peguei uma imagem dela mais de perto para vocês verem as cicatrizes, tá? Mas as lesões, talvez aqui são antigas, são cicatrizes antigas, escavadas, né? Cicatrizes escavadas. O que mais que vocês observaram? O que mais que vocês observaram? Alguém, gente? Sim, pele oleosa, suor, suada. Ela tem uma descoloração na pele do dedo e parece que, não sei se é sombra ou no pescoço também tem uma descoloração marrom, mais escura. Okay, that's probably shaking of the picture. Não, eu não notei isso. Mais alguma coisa? E o que vocês observam com os pacientes? Gente! Bem grande à esquerda. No, that's not a what? No? That's a nose ring. É um piercing, gente. É um piercing. Não é uma verruga. No jewelry, okay? Sem bijuteria. Sem bijuteria, sem joia, sem enfeite, nada, não. Okay. Okay, fine. Something
In her. Nela, gente, uma característica nela. Disheveled. Disheveled. Yeah, the hair. Yeah, disheveled. Yeah. Mais alguma coisa? Eu estou observando uma face muito tristonha. Uma face assim melancólica. No, not sad. That's oily skin. Very happy. Não, ela é feliz, uma pessoa muito feliz. Você viu o histórico dela, né? A pessoa que se diverte, gosta de festa, gosta de dançar. Gente do céu, olhe para o rosto dela. Yes. Eu achei que eu estava dando esse seminário pela primeira vez. Né? Quase que eu morro do coração aqui, gente. No 15º seminário, eu tenho que lembrar vocês para olhar, lembrá-los de olhar no rosto, sim? Rosto quadrado. Rosto quadrado. Que mais? Que mais? A testa larga. Testa larga. Psicose, sim, tá? Ok. Aqui as dobras nasolabiais. Das dobras nasolabiais. Os olhos afundados. Ok. Sunken eyes. Olho, afundamento dos olhos. Something very basic. Okay. Não é tão bonita, né? Eu concordo. Eu não diria feio, mas realmente não é agradável, né? Tá, mas vocês estão olhando uma mulher, né? Essa é uma mulher. Vocês estão olhando a imagem de uma mulher. Você é feminina? Esse rosto é feminino? É um rosto feminino? Não, não é tão feminino. Eu talvez não chegasse a dizer feio, mas não bonita e não feminina. Olha só, a outra senhora, batom, né, um rostinho arredondado, né, um rosto desculpa. Aqui não, nós temos traços, né, fortes, retos, não é muito feminino esse rosto, né, sem enfeite, sem adorno, sem joias, piercing e as cicatrizes, né, da acne, as cicatrizes, tá, ela sabe que elas vão permanecer, mas não tem mais lesões pustulentas. Então, não é tão feminina. É mais masculina. A menstruação agora se ajustou, tá? Agora sim, absolutamente normal, sem ter que tomar nenhum hormônio, vem pontualmente em intervalos certos. Aí eu perguntei para ela, se ela tinha algum problema de menstruação antes. Aí ela não menstruava, né? Então, sim. Então, na realidade, eu perguntei para ela se tinha algum problema de dismenorreia, dor no corpo. Agora, bastante ativa. Antes tinha hipotireoidismo. Ela perdeu a sua atividade, agora se tornou mais lenta.
Então, ao ser diagnosticado, qual era o seu sintoma? O corpo, tudo estava inchado. Ela tinha retenção de água, né? Esse inchaço no corpo. E ela está dizendo que está bem mais ativa. Assim, feliz. Ela falou, eu sou basicamente uma pessoa feliz. No trabalho você tem muita responsabilidade, você foi promovida. Sim, eu sou uma pessoa muito feliz, mas agora no trabalho eu me tornei responsável por várias coisas, vários departamentos ou várias atividades. Então, isso me pesou um pouquinho, mas eu não me importo, eu estou bem. Então, esse grupo tem várias escolas em vários locais, várias cidades, e ela se tornou, então, responsável por uma dessas escolas. Ela é a diretora, no caso, né, de uma das escolas. E é claro que eu tenho muita responsabilidade, eu sou responsável pelo funcionamento da escola. E aí, se eu tiver que dizer alguma coisa a respeito de mim, eu sou leal. Então, como ela não estava se sentindo muito confiante, não estava se sentindo muito energética, com muita energia, né? Então, estava afetando o seu trabalho. Mas agora, sim, o nível de energia está normal, o nível de atividade está normal. Mesmo os colegas, né, os outros funcionários, comentaram: o que está acontecendo? Você está tão assim abatida. Agora, as pessoas não falam nada sobre mim porque eu não dou oportunidade para eles, né? Eu estou fazendo o meu trabalho de forma correta, então ninguém mais fala sobre mim. Enfim, não tem mais conversinha a meu respeito. Ou seja, o que é isso? Tá? Não tem tristeza aqui, vocês viram, né? Um sorriso aberto. Tudo aberto, né? Aqui, aberto, sorriso aberto. Aquela outra senhora, né, nós vimos... Tell me something more about your personality. You said you are very loyal in your work, you are very hardworking, energetic. What else? And happy-go-lucky. I like to enjoy life. It's not that I work and I go home and sleep. I take my Saturdays off. I'm happy-go-lucky. I enjoy my life. Eu sou feliz, eu sou despreocupada, eu gosto da vida, eu me divirto, eu vou a festas, né? Coisas que as pessoas da minha idade fazem. Ela é uma moça típica da geração atual, né? Trabalha muito, mas festa muito, né? Então, durante a semana, trabalha com afinco e durante o fim de semana é só festa. Ou seja, tudo no máximo, né? Tudo no exagero. Trabalha bem, trabalha muito, trabalha bastante, mas também se diverte bastante. É um conceito
que eu não entendo, para falar a verdade. Eu só conheço a minha primeira metade do conceito. Trabalhar muito. E isso eu trabalho muito. What do you like to do in your free time, basically? To relax or to... Okay. You have a lot of... I like to be with friends. Eu gosto de estar com meus amigos, eu tenho muitos amigos. Sou uma pessoa aberta, tenho muitos amigos, né? Você se abre com todo mundo? Não, eu só me abro com as pessoas com as quais eu me sinto bem. Muitos amigos, mas não se abre com todo mundo. Ou seja, muitas coisas semelhantes com o primeiro caso, muitas semelhanças com o primeiro caso. So you judge a person first and then... She judges a person first, okay? Ela dá uma olhada na pessoa, já faz uma avaliação aí, né? A pessoa é legal, não é legal, tal. E aí, se ela chega à conclusão que a pessoa é legal, ela se abre, né? Mas assim, para um estranho, não é de puxar assunto com outras pessoas que ela não conhece. Okay, you may talk, but you may not open up or you may... She may talk. Ela pode até conversar, ela é bastante loquaz, né? Mas ela não se abre, né? Ela fala bastante, conversa bastante com as pessoas, mas não necessariamente fala sobre os seus sentimentos. Only once you trust somebody, then only you will share your secrets. What else you like to do? Who else is there in your family? I have my in-laws side. I have my father-in-law, mother-in-law, my husband. I have each one daughter. And my parents' side, I just have my brother and my nephews and my family. Okay. So I was a little shaken up with my mother passing away. My father passed away when I was very, very small. Achha, how old were you? I was about 5 years when he passed away. Okay. And my mother passed away some 8 years back. Okay. Emotionally, so her mother and her father died in a Então, ela perdeu os pais quando muito jovem. Ela se abalou, mas superou. Agora ela tem um irmão, um sobrinho, e se dá bem com eles. Left some kind of an impression on you, or some kind of not having a father and a mother has definitely left. Ter perdido os pais tão jovem, com certeza a marcou. Os avós também já morreram. Então não tem mais muitos parentes do lado dela da família. Não tem muitos parentes. Os parentes que ela tem são todos por casamento, né, são os parentes do marido e também alguns primos. No real brothers? even though we are cousins, but then we live like. Ela tem um irmão e também primos, e todos são muito próximos, muito amigos. Very close with it. Okay. So that those clashes, and then I changed my house. My brother built up a new house, and then still, being attached to the old house, although it's still there. Acha, the old house. Yeah, attachment to your old house. Yes, I don't know how many times in a day I get those clashes. Her brother, who brought her up, o irmão dela, que foi quem a criou, já não mora mais na casa onde eles cresceram. Mesmo com o irmão vivendo em outra casa, ela continua com um laço afetivo muito forte por aquela casa onde ela cresceu. Ela tem lampejos de memória dessa casa, das memórias que ela tem daquela casa. But I don't have the guts to go there and visit that house again. Acha. Emotionally little imbalanced.
Ela não demonstra as emoções. E ela disse também que não consegue ir visitar a casa, embora sinta um afeto muito grande por essa casa. The old house. To the old house, but although it's very near, but till it's been 10, 13 years, I've not visited that house. I don't have the guts to go there and see that. So that way you have some emotional side too. Yes. Very much. So I thought she has no emotional side, but Eu perguntei para ela se ela sentia, eu achava que ela não sentia muitas emoções, mas ela me disse que sim, tem um lado emotivo, sim. But I don't show them. Embora ela admita que não demonstra esse lado emotivo, ela tem sim um lado emotivo muito forte. Oh, you do? I don't think I do. Outras pessoas podem até achar que ela entra em pânico, mas ela disse não, eu não entro em pânico com essas situações adversas. Eu lido com elas. Inclusive, em casos de crise ou de pressão, ela trabalha ainda mais rapidamente, ela fica quase hiperativa. Começa a fazer as coisas que são necessárias para resolver o problema. What about anger? What about anger? Too much anger. Eu perguntei para ela, e raiva, você sente? Ela disse, raiva demais. Ela disse que a mãe dela tinha um apelido para ela. O apelido dela era de Peixinho. A mãe dela chamava ela de Peixinho. Por que Peixinho? Eu perguntei. Porque eu gostava de nadar contra a corrente. Então, por causa disso, a mãe lhe havia apelidado de Peixinho. Porque ela encarava os obstáculos de frente, apesar de qualquer adversidade, ela enfrentava de frente. E aí, superava aquela dificuldade. Ela não se esvaía, ela não se esgueirava dessas responsabilidades, não. Ela não simplesmente dava de ombros e desistia, não. Ela encarava o problema, lutava contra o problema e superava. É meio como nadar a montante ou nadar contra a corrente. Em momentos de crise, ela encara a crise e supera. Como faria um peixe que nada contra a corrente. Opposite the stream. Okay. Acha. Mane, whatever is the routine, you will not do that. You will do something different. Why? I don't know. I mean, I've been rebellious. Acha. I said you do something different, not the routine. Eu pergunto para ela se ela faz algo de diferente, fora da rotina. Aí ela disse que sim, o tempo inteiro. Ela sempre foi uma pessoa rebelde, a vida inteira. Aí eu pergunto, uma pessoa revoltada no bom sentido ou no mau sentido? Olha, para mim era no bom sentido, para os outros talvez não seja, mas para mim essa rebeldia era positiva. Foi aquilo que a gente falou do irmão, né? O irmão dela tentava controlá-la e ela não aceitava aquilo, não. Ela se impunha contra o irmão. Inclusive, também quebrava as regras ali da instituição, lá do alojamento onde ela morava, ficava fora até muito tarde da noite, voltava depois da hora de voltar.
Ela disse que queria fazer uma tatuagem, mas na família dela isso seria inconcebível. Lá na Índia, as tatuagens não são tão comuns, não são tão populares quanto aqui no Brasil ou em outros países do mundo. Não é uma coisa que seja muito comum lá, não. Principalmente entre as mulheres, não é comum mesmo, não. No caso dos homens, alguns, poucos têm tatuagem, mas não é algo muito disseminado, não. Aí ela está dizendo aqui que ela queria fazer uma tatuagem, mas que a família dela não conseguiria nem imaginar aquilo. E ela foi lá e fez. Qual que foi a reação da sua família? Olha, eu queria porque eu queria, então eu fui lá e fiz. E o irmão não ficou nem um pouco feliz, não, por ela ter feito aquilo. Mas ela fez do mesmo jeito. Before marriage? Before? After marriage. Even after marriage. Even after the marriage, she got it. Ela, inclusive, fez a tatuagem depois de se casar. Ela já era casada quando fez a tatuagem. Your mother is not cool, your husband is cool. Yeah, my brother is. Oh. His brother does not like her. Even the mother is okay. Ela disse que a mãe até que aceitou, mas o marido também aceitou, mas o irmão não aceitou, não. Ela teve que fazer a tatuagem contra a vontade do irmão. É interessante, né? O piercing do nariz. Bem aqui. O marido não queria que ela colocasse o piercing. O marido foi contra, mas ela quis fazer, então fez do mesmo jeito. But that is Indian. No, then he was like, I don't like things like that. I said, okay. Then I never debated with him initially. Then, slowly and slowly, when the time passed. You convinced him. So she never did. When the husband said, no, I don't like this. It's an Indian tradition. Ela... Women do it. O marido, ela já tinha falado sobre o piercing com o marido disse, não faz não, porque eu não quero. Então ela foi esperta, ela deixou o tempo passar e de vez em quando ela falava que queria fazer, ele dizia que não, e uma hora ela foi lá e fez. Very smart. You know what she did? Muito esperta ela. Você sabe o que ela fez? Ela disse assim para o marido, ok, você não quer que eu faça piercing? Bom, de você eu não gosto disso, daquilo. Fez uma lista das coisas que não gostava nele. Disse, olha, ficam elas por elas, né? Você faz essas coisas, eu quero fazer também o que eu bem entendo fazer. Aí ela encontrou uma forma, sem ter que confrontar diretamente o marido, de conseguir fazer o piercing. Ela disse, bom, então tudo bem, você não quer que eu faça o piercing? Eu também não quero que você faça mais isso, mais aquilo e aquilo outro. Aí ele não parou, obviamente, então ela também não teve por que obedecê-lo e fez o piercing. Ela argumentou, discutiu e encontrou uma forma de colocar o piercing no nariz. Aí o marido disse, não tem como eu parar esses hábitos. Ele disse, beleza, pode continuar fazendo, mas eu vou lá, vou colocar meu piercing. So you know how to get your way. So I got that thing also done. So I'm, slowly and steadily getting my goals accomplished. She's getting all her goals accomplished, both ela está conseguindo atingir todos os objetivos, tanto profissionais quanto pessoais, ela disse aqui. Tem muitos amigos. Eu pedi para ela mais um exemplo de rebeldia. Ela disse que seriam tantos exemplos que ela não tinha nem como enumerar. A família dela é muito conservadora. Ela não podia sair até tarde, ficar fora até tarde, não podia ir para as festas tarde da noite, etc. E aí ela, ao sair de casa, muitas vezes ela dizia que estava indo estudar, estava indo para a escola, e aí ela matava a aula e ia para o cinema, por exemplo. Não contava para os pais. Really?
A família era tão conservadora que se ela pedisse para ir ao cinema, eles não iriam deixar, iam ficar inclusive com raiva dela. Então ela matava a aula e ia ao cinema. Dizia para a família, ó, tô indo para a escola. Só que em vez de ir para a escola, ela ia para o cinema. And what was his reaction? He usually used to be very, very quiet. He used to stop talking to me. Acha. E aí um belo dia o irmão dela descobriu que ela estava ali matando aula para ir ao cinema. Ele ficou com muita raiva dela, parou, cortou relações e parou de conversar com ela, parou de falar com ela. Inclusive o irmão começou a espionar ela, né? Porque ele disse, bom, ela está dizendo que vai para a escola, não foi para a escola, para onde é que ela está indo? Aí começou a seguir ela e descobriu que ela ia para o cinema. Mas aí ele pensou, bom, pelo menos ela está indo só ao cinema, não tem nada mais. Aí pelo menos isso apaziguou um pouco a situação, porque viu que não era nada pior do que um cinema. Oh, really? Your brother used to drop you every day to college and pick you up also? So he tells me one day, "Aaj mausam kharab hai, don't bunk your college." So this brother, he knew that she was bunking the college, she was not attending the college. O irmão sabia, né, que ela não estava indo à aula, que estava matando a aula para ir ao cinema. E o irmão custava levá-la a e buscá-la da escola, né, da faculdade. Então, um belo dia, quando deixou ela na escola e estava chovendo muito, ele disse, olha, não mata a aula hoje, não vai ao cinema hoje, não, deixa para outro dia, porque hoje está chovendo muito. Eu sei que você está matando a aula, mas hoje não, tá? Aí foi aí que ela ficou sabendo que o irmão tinha descoberto que ela estava matando a aula para ir ao cinema. Okay, so he knew it and he did not tell you, and then that's how you came to know that. E vocês devem estar pensando, qual que é o problema de ir ao cinema? Mas a gente está falando aqui da Índia, né? A gente tem que ver isso aqui da perspectiva da Índia. Uma moça indo sozinha ao cinema, muitas vezes as famílias não permitiriam. Hoje em dia a situação melhorou um pouco, mas algumas famílias ainda são assim. Isso nos dá uma ideia de como é a paciente. Ela não dá ouvidos ao irmão, ela fez a tatuagem, fez o piercing no nariz, mesmo contra a vontade do marido, mesmo contra a vontade da família, também matava muita aula durante a época da faculdade. Ela diz aqui que gosta de fazer as coisas da forma como ela quer. Ela é muito teimosa nesse sentido. Happening or wrong being committed, right? And what is your reaction in that? You fight for it? Sidhwa Canal, you must have seen this. I saw this, there's a school bus with some picnic. So they were like children who were eating ice cream and they were throwing those stuffs outside. Oh, acha. They were just throwing and littering. Okay. Whereas we have those banners, keep your city clean and all that. 1, 2, 3, 10, random 20, 30. Then, I made that driver to stop the bus. Aqui ela está contando uma história. Ela está dizendo que não consegue tolerar injustiças, né? Uma vez ela estava dirigindo, viu um ônibus escolar que estava levando as crianças para um piquenique. As crianças estavam tomando sorvete. Então eram crianças dentro do ônibus escolar que tomavam sorvete, depois pegavam um copinho do sorvete e jogavam pela janela na rua. Jogando ali o copinho do sorvete na rua. Ela viu 1, outro, 2, 3, 4, 5 desses copinhos. Até o terceiro ela ficou quieta, mas depois de ver o quarto, o quinto, 10, 15 copinhos, ela ficou com muita raiva, foi até o ônibus, parou o ônibus. E lógico, são crianças, né? As crianças são assim. Aí ela disse, não, eu não tô botando a culpa nas crianças, não. Eu tô botando a culpa nos professores que tinham que estar aqui supervisionando as crianças. Então, eu fui lá e falei com os professores. Disse, olha, isso está muito errado. Eu estou vendo que tem muitas placas dizendo, olha, vamos manter a cidade limpa, não joguem lixo no chão, nas vias. É o que vocês deviam estar fazendo. Aí ela está contando aqui, ela parou o ônibus e fez isso.
Ela disse, olha, eu mesma sou professora e também administradora de uma escola. Eu vi ali um ônibus escolar indo numa excursão da escola, com professores de uma escola. Então, cabe aos professores, dentro daquele ônibus, controlar as crianças, cuidar da situação. Então, ela foi lá, parou o ônibus e disse, olha, isso aqui é responsabilidade de vocês. Isso é inaceitável, esse comportamento dos alunos. Eu mesma sou administradora de escola, eu sei que isso está errado e que cabe a vocês, professores, impedir que isso aconteça. So that I could not restrain myself from that. 5-10 was okay, tolerable, fine. What was the reaction? He was like, "Nahi, isme dhyan nahi deta and all that." I was like, "No, we have teachers. You." Yeah, so it's like, oh, what can we do? The students are doing it. Aí o professor disse, vou fazer o quê? Os alunos estão fazendo isso. Não, vocês são professores, vocês têm que controlar os alunos, eles têm que obedecer vocês. Ok? Right? Got the gist of the case? Deu para vocês entenderem mais ou menos como é o caso? Não pensem nesse caso sozinho não, isoladamente não. Eu quero que vocês comparem esse caso ao caso que nós vimos antes, aquele primeiro caso. Estou recebendo sinais aí do pessoal, né? Então a gente vai depois do almoço, a gente vai deixar a discussão para fazer depois do almoço, porque se a gente for fazer agora a gente não vai parar mais nunca, não vai almoçar. Então a gente vai deixar o resumo do caso para depois do almoço. Eu quero que vocês pensem no caso agora e comparem só para as observações iniciais com o primeiro caso. Às vezes assim, a gente está falando aí de pessoas, mulheres, né, que vão no consultório, às vezes muito sem adorno nenhum, muito diferente mesmo, com o que não é usual, né? A mulher sempre vai mais enfeitada, com a roupa assim, não tem nenhum adorno. Existe assim alguma rubrica que a gente possa usar nesse caso, ou só um entendimento mesmo dessa paciente? Como é que é, Dr. Bandish? No, I would, as I said, the lack of jewelry. Como eu disse, essa questão da aparência, a questão das joias ou falta das joias tem a ver com ela não ser muito feminina, né? Porque é uma questão mesmo de feminismo. Você usar brincos, colares, pulseiras, anéis. Lá na Índia, há também uma conotação religiosa para o uso desses adereços. Nós chamamos de Mangalsutra, que é uma corrente que as pessoas usam e que simbolizam para os outros que aquela é uma mulher casada e cujo marido está bem e saudável. Ou seja, não é para olhar. Tira os olhos dela. É isso que quer dizer esse cordão. É mais ou menos como se fosse um sinal vermelho. Não chega perto porque ela já é casada, é muito bem casada e já tem marido. Então, não aborde. É isso que significa o colar. Que a pessoa é casada, que ela tem um marido e que o marido está vivo, está bem. Então tem uma correntinha que demonstra isso. A falta dessas joias, desses adereços, mostram que, primeiro, ela não é muito tradicional, ela não acredita nessas coisas todas e também não é conformista, não tenta agir de acordo com as leis da sociedade. Ela se recusa a ser limitada pelas regras da comunidade onde ela vive. Não é? Ok? Então, pensem um pouco mais sobre isso, pensem sobre o caso. Quando voltarmos, nós vamos discutir e vamos comparar os dois casos e os dois remédios, ok? Muito obrigado.